Senhor, galera, tudo bem? Então, nós estamos aí com um grande desafio agora com as nossas aulas online. Não é fácil para mim, posso dizer isso com muita sinceridade, mas quando se trata de falarmos da palavra de Deus, vale a pena todo esforço. E eu gostaria também de chamar a sua atenção para uma coisa. Nós estamos com muito tempo disponível nesses dias de quarentena, e aquilo que pode parecer, agora nós temos mais tempo, nós temos mais oportunidade de nos aprofundarmos, de nos dedicarmos às coisas de Deus, à palavra de Deus. Vou fazer uma pergunta para você. É fácil? Parece que se torna mais difícil nesses dias de correria nós nos dedicarmos às coisas de Deus do que propriamente nos dias que nós estamos na nossa vida ativa de trabalho, escola, faculdade, né? Então eu queria te chamar a atenção para que você se esforce mesmo, se esforce um pouco mais para você se dedicar à leitura da palavra de Deus, à leitura de um livro. Eu postei lá no Arena um livro que em algum momento da minha vida ele fez muita diferença, o livro de Neemias. E eu aconselho você talvez procurar lá e fazer a sua leitura diária. Nós estamos chegando no final da nossa revista da Escola Dominical, estamos na 13ª lição. E foi muito boa essa revista. Essa revista ela tratou sobre a pessoa de Jesus e não há nada melhor do que isso. Como aprendemos, como nos aprofundamos nesse assunto, na pessoa de Jesus, e como foi enriquecedor para nós. Eu gostaria de falar com vocês sobre o tema, o último. Existem 2 pontos centrais, eu vou gravar esse vídeo e um próximo vídeo. O primeiro vídeo eu vou falar sobre a ressurreição de Jesus. Uma pergunta: você tem ouvido falar sobre a ressurreição? Qual foi a última pregação que você ouviu falar sobre ressurreição? Você se lembra? Quanto tempo tem que você está na igreja e você não ouve falar sobre isso? Você sabia que a ressurreição é um dos pilares da nossa fé cristã? Ou seja, é um assunto essencial da nossa pregação, do nosso ensino cristão. E quando eu te pergunto, você se lembra a última vez que você ouviu falar sobre ressurreição? Eu quero trazer isso como luz para esse momento, porque é uma falha nossa. É uma falha, porque quando nós falamos sobre o Evangelho, nós falamos sobre a pessoa de Jesus. Seja pregando um texto do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Toda a Bíblia, como eu digo, ela é um mapa que nos leva até a pessoa de Jesus, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Então, falar sobre o Senhor Jesus é falar sobre o seu nascimento incomum, o seu nascimento miraculoso. Uma virgem deu à luz a um filho. É falar sobre o seu crescimento, o seu ministério. É falar sobre as suas obras, os milagres, os sinais, coisas tremendas que ele fez. É também falar sobre a sua morte e também falar sobre a sua ressurreição. Eu queria falar da seriedade disso, né? Até mesmo aqui na lição, no número 1, no tópico 1, né? Aqui na parte 2, que fala a ressurreição como pilar da fé cristã. Lá no final, o comentarista ele diz assim: na hierarquia dos processos educativos e proclamativos, ou seja, na hierarquia, ou seja, que está lá em cima como prioridade, na hierarquia dos processos educativos e proclamativos, ou seja, no nosso ensino cristão e na nossa pregação cristã. O que está na hierarquia, o que está como prioridade? Ele diz assim: a mensagem sobre o Cristo ressuscitado deve ocupar o lugar de destaque. Então, quando eu pergunto para você se você tem ouvido ou se você ouviu falar sobre a ressurreição de Cristo nas pregações que você tem ouvido, se você não tem, isso é uma falha nossa. Isso deve ocupar um lugar de destaque na nossa pregação, né? Talvez isso não dê ibope, talvez isso não esteja na moda hoje, porque até mesmo a igreja ela segue uma moda de mensagens. Mas o Evangelho, ele é isso. E a moda da igreja, a moda da pregação da igreja deve ser pregar o Evangelho, e o Evangelho é Cristo ressurreto. Então, para falar sobre ressurreição como base de fé, eu queria ler o texto que é o texto de referência aqui, o texto bíblico, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 ao 19. Eu fiz uma folhinha aqui, olha.
Você pode anotar os versículos de referência. Nós vamos usar esses versículos aí. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 ao versículo 19, diz assim: Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como alguns de vós dizem que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Isso aqui é muito sério. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Paulo está sendo redundante. Veja a importância desse tema e por isso ele vai repetindo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que Paulo está falando aqui, é basicamente o pilar da nossa fé. A ressurreição é tão importante quanto as demais coisas. Nós vemos uma supervalorização nos nossos dias de pregações que enaltecem o poder de cura que Jesus tem, o poder restaurador que Jesus tem, o poder de prosperar o homem que Jesus tem, a vida que nós podemos ter após receber Jesus. Só que a esperança que precisa estar viva em nossos corações é a esperança de um Cristo que ressuscitou e que nos deixou uma promessa de que assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, né? E Cristo, Ele é o primeiro dos ressuscitados. Como assim, Zé Carlos? Lázaro ressuscitou, a filha de Jairo ressuscitou, o jovem Eutico ressuscitou. E como você diz que Jesus é o primeiro dos ressuscitados? A ressurreição de Jesus ela foi diferente da ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo, de Eutico e de muitas outras pessoas, inclusive no Antigo Testamento. Porque essas pessoas ressuscitaram, mas elas morreram. Cristo, quando Ele ressuscitou num corpo completamente incorruptível, um corpo glorificado. E é essa ressurreição que Ele preparou para os seus santos, né? A ressurreição de que nós estamos falando é uma ressurreição que nós experimentaremos para nunca mais morrer, diferente da ressurreição de Lázaro. Então, essa é a nossa esperança. Então, se nós esperamos em Cristo somente para essa vida, como curas, até mesmo ressuscitar dos mortos, para continuarmos a nossa vida cotidiana, nós somos os mais miseráveis dos homens. A nossa esperança está numa ressurreição que nos fará vivermos eternamente junto com Ele, né? Num corpo glorificado como o corpo do nosso Senhor, né? Você estuda ali quando Jesus aparece para os seus discípulos e você vê a gloriosa manifestação do corpo ressurreto de Cristo. Isso é o que Ele está nos aguardando. Mas o que me chama a atenção é que se nós não acreditamos na ressurreição de Cristo, logo é vã a nossa fé. É isso que Paulo ele diz, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Então veja o quanto é desafiador pregar sobre ressurreição. É desafiador. Eu queria chamar a sua atenção para esse texto, Atos, capítulo 17, versículo 16 ao 34. Eu vou resumir. Paulo ele chega na cidade de Atenas, e nós sabemos que Atenas é a cidade da deusa da sabedoria, e ali ele vai encontrar gregos. E nós sabemos que os gregos eles são famosos, conhecidos pelos seus filósofos, que eram os questionadores. Os próprios gregos, em algum momento da sua história, eles não aceitaram mais os mitos. Não aceitaram mais as histórias dos seus deuses, dos seus muitos deuses. Eles começaram a questionar. Eles não aceitavam mais explicações, mitológicas para os eventos que aconteciam. Então eles questionavam. Quando Paulo chegou em Atenas, ele encontrou ali dois segmentos filosóficos diferentes.
os epicureus e os estoicos, fora as outras pessoas que existiam lá, gregos. Todos eles são questionadores e buscam conhecimento. E Paulo, ele encontrando ali diversos santuários, ele encontrou um ao Deus desconhecido. Ele se aproveitou daquele templo para falar assim: atenienses, o Deus que vocês adoram aqui, sem saber quem é esse que eu vos anuncio. Então deram uma oportunidade para Paulo falar como que num plenário que existia na cidade, um lugar onde ele podia ali expor as suas ideias. E ele foi para o Areópago, e ali ele começou a falar do Deus criador do céu e da terra. Quando ele começou a falar, as pessoas estavam atentas, né? Paulo falou do Deus criador, do Deus que está no controle de tudo, no Deus que enviou o seu filho. O seu filho morreu, mas quando Paulo ele chega num ponto central da sua mensagem, qual era esse ponto? Paulo falou sobre a ressurreição. Quando Paulo falou sobre a ressurreição dos mortos, né? Eu escrevi aqui esse versículo porque é muito importante. Atos capítulo 17, versículo 32. Gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. E outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. E outros, no versículo 33 que segue, creram na mensagem de Paulo, né? Então nós vemos que falar sobre ressurreição para os judeus era uma coisa difícil. Por quê? Porque os judeus, após a ressurreição de Jesus, os líderes religiosos, eles pagaram aos soldados romanos para eles divulgarem uma informação mentirosa, que os discípulos de Jesus haviam roubado o corpo do seu mestre para dizer que ele havia ressuscitado. Então falar de ressurreição aos judeus naquela época era desafiador. E falar sobre ressurreição aos gregos era também desafiador, porque eles queriam as comprovações, eles não aceitavam somente os argumentos. Só que o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 1, no capítulo 2, ele diz que o evangelho que ele pregava não era um evangelho de sabedoria humana, era o próprio poder de Deus.